dizer que a sua frustração é a minha frustração, é a nossa frustração, é a frustração da cidade, dos apoiadores, dos entusiastas, dos militantes do transporte coletivo. E agradecer pelas suas respostas até agora. E de fato, o nosso mandato acompanha de bastante tempo já o transporte coletivo de nossa cidade. E tínhamos outra expectativa de fato. Bem dizer que acompanhamos nas madrugadas lá, primeira semana de largada, e podemos confirmar que nunca foi, né, nas primeiras semanas, nunca foram esses 69 ônibus que foram largados. Variavam, todos os dias variava. Então, estávamos lá 4h30, 4:45 da manhã, acompanhando a largada, e nunca chegou nesse número. Já discutimos aqui a questão do conflito, a questão, né, da retirada do terminal, né, que é motivo de grande insatisfação. Mas tem coisas assim que apontas que os usuários já vinham nos apontando essa questão do espaço das pessoas obesas, das mulheres grávidas, também dificuldades nos elevadores, portas, nós temos registros de portas que não fecham, que o motorista tem que ir lá e fechar com uma mão, assim, fechar manual, fazer força, fechar manual. E eu não consigo, de fato, entender como que uma proposta, né, que parecia tão inovadora, ela já se apresenta tão precarizada. Temos muitas reclamações de usuários relatando ônibus com muita dificuldade de ganhar velocidade, de perda de força mecânica, perda de força motora, de ônibus quebrado, o que o pessoal, o ônibus que popularmente já é chamado de minhocão na cidade, ele já tem ocorrência de várias vezes ter quebrado já. E aí nós ficamos se perguntando aqui várias vezes se esses ônibus que vieram de vários estados, qual é assim a inspeção técnica que eles passaram? E aí a pergunta que te faço, se a empresa apresentou uma ficha de inspeção técnica de cada ônibus desses, o geral da frota, né? Essa é uma das primeiras perguntas. A segunda pergunta é por que esses ônibus estão sendo adaptados para ter um transporte coletivo, para transportar a maior parte dos usuários em pé, né? Já demonstrado em vários vídeos que nós recebemos, uma superlotação desses veículos. Então, essas duas perguntas de início agora, depois faremos mais. Bom, vereador. Vou trazer um histórico. Lá em 2012, nós entramos em contato com a Procergs, com o Detran, onde que eles conseguiram para nós o acesso ao sistema da Procergs, do Detran. O que isso tem a ver? Esse cadastro, quando um taxista, vou dar um exemplo mais simples, um taxista, quando ele compra um táxi, ele não precisa até o Detran
encaminhar toda a documentação por lá. Ele vem direto falar com nós, a diretoria, nós cadastramos aquela nota no sistema, elencamos um prefixo para aquele carro, e ele só vai lá no Detran e troca a placa. Ponto. Simplifica o serviço. Isso também é feito com mototáxi, transporte escolar e motofrete. Uma sugestão que eu separei, a dos senhores pensarem, por quê? Táxi tem que ser licenciado em Novo Hamburgo. Por que transporte escolar tem que ser licenciado em Novo Hamburgo? Por que fretamento municipal, motofrete e mototáxi para ter alvará do município tem que ser licenciado no município e ônibus não? Uma sugestão para vocês, façam uma PL exigindo que esses ônibus sejam licenciados em Novo Hamburgo. Contar a vantagem. Toda vez que um taxista quer vender o seu táxi, ele tem que ter autorização do município. Se ele está em débito com o município, ele não consegue essa transferência. O que vai acontecer? É fala minha, não estou dizendo que vai acontecer. Poderá acontecer. Daqui uns dias, simplesmente, a empresa pega esses ônibus, leva lá para o Paraná, para Santa Catarina, e deixa Novo Hamburgo a ver navios. Faça essa PL exigindo que esses ônibus sejam cadastrados, licenciados em Novo Hamburgo, para que a diretoria de transporte cadastre esse ônibus, esse prefixo, no sistema direto do Detran. E eles, se ele levar para lá, o Detran só vai fazer a baixa se o município autorizar. Ele pode até levar, mas não vai conseguir passar. Ponto. Na notificação que nós emitimos, vereador, nós solicitamos a ficha completa dos ônibus, tá? Quantidade de bancos, quantidade de pessoas sentadas de pé, quantidade de bancos reservados, a lei orgânica, artigo 145 ou 148, ele diz o seguinte: os 4 primeiros bancos deverão ser reservados para pessoas idosas, PCDs e coisa parecida. Não sei se é o 145 ou 148, mas está lá. Você já viram um posicionamento dos bancos nesses novos ônibus? Não é os 4 primeiros. É um motivo da notificação também, está espalhado. Mas vamos além. O decreto federal que regulamenta a acessibilidade, ele diz o seguinte: 10% dos assentos deverão ser reservados para idosos, PCDs e gestantes. Quantos assentos tem um articulado? Eu não sei, porque não veio a ficha técnica para nós ainda. Eu presumo que deve ter uns 60 lugares. Se tiver 60 lugares, já a lei orgânica já esquece ela um pouco, não é mais ser 4. Nós vamos ter que ter 6 bancos reservados para essas pessoas. Ponto. Vereador Brizola, segunda pergunta. NBR 15570, que trata sobre acessibilidade e regramento sobre os ônibus, no anexo 1 ele diz o seguinte: capacidade mínima de passageiros em cada ônibus, desde o micrinho, midi-ônibus, mini, micro, padrão, básico, articulado, biarticulado e assim por diante. Ela tem no anexo 1 lá dessa NBR, ela tem uma tabela especificando a quantidade, mas ela não diz a capacidade máxima. E ela também não diz a capacidade que tem que ter de pessoas sentadas. Exemplo, tem uma linha em Curitiba que tem bancos só de um lado do ônibus, o outro não tem, que é a tal da linha universitária. Então, talvez essa CPI indique, nós queremos no minimamente que cada ônibus esteja 30 assentos, mas hoje não existe a nível municipal ou a nível federal dizendo a quantidade de assentos que tem que ter em cada banco. Mas como que é feito o cálculo para saber a quantidade de pessoas em cada ônibus? A NBR diz o seguinte: soma-se a quantidade de bancos, mais até o padrão é dito que é 6 pessoas por metro quadrado, e mais 6 pessoas por metro quadrado ao longo do corredor do ônibus. Então, presumimos que um ônibus normalmente vai dar de 90 a 100 pessoas, que é uma capacidade dele.
talvez poderia ser criado um regramento para isso aí futuramente. Mas legalmente não tem nada que diga no edital, nem na lei municipal, nem na lei federal, dizendo tem que ter 2 fileiras de banco em cada lado do ônibus. Não existe isso. Ela diz, sim, a capacidade de passageiros total. Era isso, vereador? Obrigado pela resposta. Quando o senhor afirma a questão do treinamento, que não houve treinamento, o senhor está se referindo ao geral dos motoristas ou de todo o processo de seleção ou a partir do início de operação, assim, esta rotatividade que existiu? Vou dar um exemplo. Eu estou voltando para a Guarda Municipal, voltei. Agora, dia 1º, começa um curso de guarda. São mais 9 dias de curso. Ou seja, anualmente, a Guarda Municipal ela passa por qualificação. Certo? Nós temos qualificação constante por causa da nossa atribuição. Até então, que nem eu comentei, um motorista antigo, ele tinha 13 anos, a média de serviço dele. Tinha motorista com 37 anos de serviço. Provavelmente, a grande maioria, estou dizendo provavelmente, não estou afirmando, sejam motoristas mais novos, talvez tenha motorista que não seja de Novo Hamburgo. Certo? Então, eu presumo que eles devem ter um treinamento constante. Vou trazer o exemplo do edital. Se eu não me engano, o último parágrafo do projeto básico, ele trata que os motoristas deverão passar por treinamento constante. Quando a empresa não for capacitada, ela tem total liberdade para procurar os órgãos públicos para auxiliar. Por que eu coloquei esse parágrafo? Uma empresa de ônibus, ou até mesmo a diretoria de transporte, ela sabe como lidar com o PCD? Não. Então, nós demos essa opção da empresa ela buscar ajuda com o conselho dos PCDs, da pessoa com deficiência. Então, eu creio sim, vereador, que para o motorista ter conhecimento de todo atendimento que é necessário, de toda a grade de horários, de todo itinerário, ele tem que passar pelo menos por uma reciclagem uma vez por ano. Tá? Ele tem que ter uma qualificação permanente. Por isso que nós já colocamos no edital isso. Obrigado pela resposta. Tendo assim como base, né, uma planilha, uma grade de linhas já consolidadas, e que, de fato, não tínhamos, eventuais as reclamações com relação a roteiros, com relação a horários, tinha outras reclamações já citadas aqui. E dentro de um processo de implantação, por que houve, de imediato, assim, uma mudança de grade, com uma redução drástica assim, de horários, e extinção de linhas, como Parque Liberato, como Jardim, como Hamburgo Velho Casca, como Hamburgo Velho Rondônia, ou Rondônia Hamburgo Velho, ou Casca Hamburgo Velho. Assim, logo já na segunda semana de operação, por que isso foi assim tão drástico, que não houve consulta aos usuários, tampouco suas entidades de classe, tampouco as empresariais, né? Porque isso reflete assim no horário de funcionamento das indústrias, dos serviços e do comércio, né? Então, e num momento também que a cidade foi duramente atingida por esta catástrofe ambiental, mas a maior parte da indústria não parou, assim, por se localizar também em outros bairros. Os serviços, a população não parou, o comércio não parou, e nós tivemos uma redução grande de horários, né? A partir das 8h30 da manhã até 11 horas não tínhamos transporte coletivo, causando assim mais dificuldade para as pessoas, inclusive, buscarem doações. Então, quero te perguntar se não houve da comprovação do estoque de combustível na empresa. Sabemos das dificuldades de logísticas,
né? Mas qual é o estoque? Né? Você falou em 105 mil litros. Foi averiguado assim, qual é o estoque mínimo de combustível que a empresa tinha? E, por fim, assim, a última pergunta que eu te faço também, é a mesma pergunta que fiz à secretária. E citado, inclusive, por você, assim, tínhamos uma relação com as empresas anteriores de notificações de multa. Aqui nós já constatamos várias irregularidades. E você citaste uma notificação. Isso não é assim muito flexível. Claro, está em início de operação, mas acho que já é preciso, né, diante desse quadro que desorganizou o transporte coletivo, que causou prejuízos aos trabalhadores, que houve perdas de emprego, né, que os trabalhadores tiveram que apelar a outro tipo de transporte para poder chegar ao seu local de trabalho. Empresas tiveram que mudar o seu horário de produção. Assim, se não foi muito branda somente uma notificação. Vou tentar responder a primeira, vereador. O senhor quer construir um prédio. O senhor, primeiramente, tem 2 dias para fazer esse prédio e contrata 69 pedreiros. E o senhor, com aquele cálculo, suas planilhas, tudo, o senhor sabe que esses 69 pedreiros eles vão realizar o serviço em 2 dias. Ok? Mas se naquele momento só tiver 50 pedreiros, 52, 54, o senhor vai conseguir construir o prédio em 2 dias? Nem tirando o couro do pedreiro. Tá? Então, se é programado 69 ônibus na rua, no horário de pico, tu vai conseguir cumprir toda a grade de horários? Provavelmente não. Mas, além disso, vereador, nós temos muitos, que nem tinha comentado antes, muitos coisinhas, probleminhas que nós temos que resolver. Vamos dar uma. Até esse dia nós estávamos com um problema, ainda existe, fechamento na BR e congestionamento, obras na Charlau. Esse pessoal que vinha de Ivoti vinha por onde? Por dentro de Estância Velha, descia Boa Saúde. Quem vinha lá de Montenegro, vinha para Novo Hamburgo, vinha por onde? Estrada Velha, Boa Saúde. Nós temos em Novo Hamburgo alguns gargalos que retardam o ônibus. Então, isso está se acumulando. Isso ajuda também a proporcionar esses atrasos. E talvez esses atrasos, como eu comentei com o vereador Reiser, a empresa não trabalha com motorista auxiliar, o ônibus está se atrasando 20, 30 minutos, ele não consegue fazer o segundo horário no centro, e daí, como a empresa não trabalha com motorista auxiliar, não tem como cumprir aquele horário. Então, são coisinhas que foram se acumulando ao longo do tempo. Ao longo do tempo, Novo Hamburgo criou alguma rota alternativa? Novo Hamburgo criou algum corredor exclusivo para ônibus? Se eu falar que Novo Hamburgo tem 3 corredores exclusivos para ônibus, vocês não vão acreditar, mas nós temos. Mas não é isso que nós precisamos. Nós precisamos de corredores, não quadras. Nós temos o Paradão, 25 de abril, 25 de julho, errei o mês, e nossa antiga Socoltura, aqui em cima, na Bento. Isso é corredor de ônibus. Nós precisamos, senhores, melhorar, pelo menos ser corredor de ônibus por faixa horária. Exemplo, Vitor Hugo Kuntes, de Canudos para o centro, das 5h30 até as 8 da manhã, já resolveria muitos problemas de atrasos. Talvez criar um corredor, não consigo vislumbrar assim no primeiro momento, mas a Boa Saúde, é necessário ter um corredor. Nós precisamos melhorar a mobilidade da cidade. Em 2010, a prefeitura contratou uma empresa para preparar o edital de transporte público.
vamos um pouquinho antes, em 2001, quando teve a licitação de transporte público, ganhou as atuais, que teve contrato revogado em 2009, mas em 2010, então, o prefeito contratou uma empresa para preparar a cidade, preparar a mobilidade da cidade, preparar o processo de licitação, a qual foi amparado pela empresa Idom em 2019. Mas pergunto, daquele estudo lá de 2010, nós colocamos alguma coisa no papel? Colocamos apenas, e graças à RGE, o trecho da 7 de setembro, entre a 1º de março até a BR. O que aquele projeto de 2010 previa? Cortar totalmente as conversões à esquerda, na Vitor Hugo, na Nicolau e assim por diante. Enquanto nós não acabarmos com essas conversões à esquerda, não tornarmos o trânsito de Novo Hamburgo mais dinâmico, daqui 1 ano, daqui 2 anos, nós vamos ter novo problema com horários de ônibus. Nós vamos estancar agora o problema, mas daqui 1 ano vai aumentar 10% a frota de veículos, conforme estudo do Detran, vai estar tudo congestionado de novo. Se nós, como vereadores, como população, não criarmos esse estudo, não criarmos esse debate, daqui 1 ano, senhores, vai estar um caos de novo o transporte. Nós vamos estancar, nós vamos achar o diagnóstico, nós vamos resolver, mas daqui 1 ano vamos cair nesse mesmo problema de novo. Então, senhores, um apelo de um guarda municipal, de alguém que nasceu e que se criou em Novo Hamburgo. Criem uma comissão, criem alguma coisa para auxiliarem a prefeitura nesse crescimento. Tragam a população para debate, vamos melhorar essa mobilidade. Se nós não fizermos isso, em vão, vai ser todo o nosso trabalho. Certo? Vereador, a intenção, o senhor falou do Casca Hamburgo Velho, que não está. Esse Casca Hamburgo Velho provavelmente é o Casca que sai de manhã cedo do Passa no Mundo Novo, é o Casca via Hospital Regina. Que nem eu lhe falei no começo, se programa uma coisa e não tem aquela quantidade de ônibus, provavelmente vai ter esses atrasos. Tá? Eu acho que era isso, vereador. Mas, em tese, todas as linhas que foram feitas até o dia 26 de abril eram para ter continuados. Lógico, eu comentei alguns ajustes em alguma linha que nem nós sabíamos. Vou dar um caso mais simples, aproveitando a oportunidade. 6h05 sai um ônibus do Aeroclube via Hospital Regina. Às 6h13 tem um outro ônibus na grade de horários que sai do Esmeralda, que vai para o Hospital Regina. Até então, nós, diretoria de transporte, achávamos que era 2 ônibus, um que saía às 6h05 do Aeroclube, lá do Marisol, e o outro que saía às 6h13 lá da Oscar Rohr, indo para o Hospital Regina. Mas, ao longo do tempo, nós descobrimos com o motorista que, na realidade, era um ônibus só. O que esse motorista fazia, talvez a pedido da empresa? Ele fazia toda a Marisol, vinha pela Oscar Rohr, e daí começava uma nova linha, ele juntava as duas. Então, tem coisas que provavelmente vai aparecer ainda que nós não sabíamos. Talvez erro nosso, sim, mas estava previsto lá. Mas, na realidade, era um ônibus só. E tem muito mais coisas que nós descobrimos. Certa vez, uma diretora de uma escola, ô, senhor Bortoli, ligou para o nosso fiscal, o ônibus não vai mais passar aqui na tal escola. Mas não existe, nunca existiu essa linha. Não, mas eu tenho até o telefone do motorista. Senhores, tinha uma diretora de uma escola que tinha o telefone direto do motorista, e nós não sabíamos da existência dessa linha e desse horário. Tem umas coisas que era difícil de entender. Leandro, dizer que quando da licitação a empresa, isso foi mencionado aqui inclusive pelo diretor da empresa, com relação a corredores de ônibus. Na licitação, todas as empresas ficaram sabendo que não tinha corredor de ônibus. Essa era a condição.
estavam cientes que não teria. E assim como a gente tem ciência também de que quanto menos ônibus na cidade, mais veículos. Muito mais veículos. E ultimamente tem sido muito mais veículos do que transporte coletivo. E a empresa teve com a questão do episódio climático e a retirada desses horários, inclusive um tempo aí para se reorganizar. E quando voltou com uma grade pior do que tinha. Mais desorganizada, e foi o período que mais gerou reclamações. Tanto é que nós entregamos aqui à secretária Roberta e também ao diretor da empresa uma relação com quase 200 reclamações. Vereador, então, assim, a luta pela questão viária, pela reforma urbana, ela não é de hoje. Ela né? A gente vem alertando de que quanto mais carro na rua, mais poluição, menos fluxo, né? Menos qualidade de transporte coletivo, mais demora. Uma via, por exemplo, e aí os setores da prefeitura precisam se conversar. Né? Uma via intermunicipal como a Presidente Lucena, qual foi a participação que teve, né, a diretoria de transporte coletivo na implantação daquelas medidas na rótula com a José do patrocínio, com sinaleira, com todo esse retardo que causa no trânsito. Mas não estamos aqui, a pauta aqui da CPI, ela é a questão propriamente da desorganização, porque esses problemas a gente já tinha antes com as outras empresas. E aí o senhor fala da expertise, da experiência, né, dos trabalhadores das empresas que faziam linhas como aqui a Vila Dil, em Pedreira, em tempo recorde, né? Com todos os desafios que é fazer a Vila Pedreira. Com todos os desafios. Aí é conhecimento de linha. E aí adianta pegar o seu José, que conhece o nome dos passageiros, né, do Esmeralda até o centro, e botar ele operar o Vila Marte, o CREF, a FENAC. Ele não conhece as linhas. Entendeu? Então, é claro que nós temos que, sim, pautar a questão da mobilidade urbana, que não é um problema de hoje, é um problema de muitos anos nas cidades grandes. Né? Então, temos que adequar a nossa cidade. E lembrar que também nós temos um processo de desindustrialização da cidade. E, com isso, menos empresas, menos trabalhadores. E nós já tivemos, só na categoria dos trabalhadores do calçado, 40 mil trabalhadores fora na cadeia produtiva. E era esse mesmo transporte que estava aí, operando. Então, acho que a gente tem assim, temos muito acordo em muitas coisas, mas todos sabiam da condição da logística a ser desafiada, tanto é que houve um reajuste, inclusive, né, na passagem. Eu acho que o senhor vai fazer muita falta na diretoria de trânsito, desejo que o senhor cuide muito da sua saúde. Quero lhe agradecer a todos os retornos, né, que nós encaminhamos, sempre tivemos resposta, ao contrário, né, desse processo agora, que nem nós, nem os usuários. E essa CPI ela é um fruto desta falta de respostas, desta falta de retornos e falta de com quem conversar, de com quem tentar ajudar para resolver. Né? Então, desejo que o senhor cuide da sua saúde, o senhor vai levar um legado importante para a sua carreira, muito embora, né, nós não desejamos que dê errado, nós desejamos que dê certo. Né? Dá certo para o transporte coletivo, dá certo para a cidade, dá certo para os trabalhadores. Vereador, eu fugi de uma pergunta do senhor sobre notificação. Existem, num contrato, 2 tipos de notificação. A notificação contratual, que, no meu ver, na minha visão, ela tem muito mais peso
que é outra notificação que eu vou lhe comentar depois. Essa notificação contratual, ela está prevista lá no contrato, é prevista em lei federal, então ela é capaz de até mesmo encerrar um contrato. E nós temos também no Novo Hamburgo o decreto 9.665, que regula as infrações da Lei 22/21, que trata sobre transporte público, onde que aquelas multas que eu comentei com o senhor, que lá em 2022, 2023, nós utilizamos para corrigir alguns erros com a empresa futura, ok? Então, nesse primeiro momento, quando a minha diretoria, coloquei na balança o que vai trazer mais eficiência, mais eficácia nesse momento para tentar solucionar. Solicitar que o fiscal emitisse multa conforme o decreto municipal ou emitisse uma notificação contratual, onde que teria um peso muito mais forte. Então, nesse primeiro momento, nós solicitamos, via memorando, que foi repassado para a secretária repassou para a DCL, para que se notificasse, se indagasse a empresa sobre todos os problemas elencados. Eu não tenho de cabeça agora, mas, se eu não me engano, são 8 ou 9 problemas graves que na nossa visão, poderiam interferir. Pois bem, ao sair, eu conversei com os fiscais, e eles me relataram que emitiram notificações agora, conforme o decreto, de ônibus atrasado, ônibus que não desciam a rampa, ônibus que não tinha letreiro, ônibus fora de itinerário. Então, os dois fiscais se puxaram, desculpa a palavra, se puxaram mesmo, para emitir essas notificações, a qual eu presumo que já tenha chegado para a VISAC, agora para os trâmites do processo administrativo, prazo de recurso, defesa e coisas parecidas. Então, foi emitido, sim, os dois tipos de notificação, a contratual e a que regulamenta o transporte público. E obrigado pelas suas palavras no final, vereador. Obrigado. Tens nosso reconhecimento como um servidor público de respeito, qualificou o serviço, que ajudou a qualificar, né, por um longo tempo, sua passagem na secretaria, qualificar o transporte coletivo na cidade. Bom retorno à Guarda Municipal.